Salve a todas, salve a todos. 18 de outubro de 2022. Contagem aqui em um espaço bacana. Então, semana passada a gente não fez a transmissão do nosso encontro. Estávamos em Jaboticatubas e aí não foi possível realizar a transmissão. Semana que vem estamos a postos novamente, transmitindo da Belzonte mais linda do mundo. Eu vou trazer hoje, nesse primeiro momento, alguns desdobramentos que eles me apresentaram, que eles me mostraram e que ajuda a compreender as montagens que nós vamos fazendo, né? Porque numa primeira perspectiva eu faço a gravação, estou tentando fazer as edições, mas já vou desistir de novo. A edição realmente, gente, realmente não dá, não dá não. Não dá não, dá não, dá não, dá não, dá não, dá não. Os cortes, a edição estranha para mim, meu Deus do céu. É quase o fim do mundo. Então, eu vou por aqui, vou nesse formato que eu acho mais tranquilo, mais rápido, mais direto. Isso para dizer que eu não revejo muitas das coisas que eu acabo gravando. Aí as pessoas me perguntam sobre o que eu falei e eu tenho uma dificuldade de encontrar, de associar, porque hoje são dia 18, então isso, estou gravando dia 18, quando for ao ar, provavelmente vai estar no final de outubro, eu já vou ter gravado mais outros 2 ou 3, isso não fica encaixadinho na mesma sequência. Mas quando os amigos nos chamam para observar algumas temáticas, essas temáticas ficam interessantes e foi isso que ocorreu. Eu estava naquele processo meio dormindo, meio acordado, quando a gente estava conversando sobre o background e nesse background trouxeram essa perspectiva da política. A política como o grande foco, a grande exteriorização de muito desses bastidores, dessas coisas que não estamos vendo, mas que está acontecendo. Então eu gostei quando eles fizeram essa apresentação, trouxeram esse desvelamento, falei assim, então tem uma sequência, tem um encadeamento daqui, por vezes eu não consigo perceber, nem desenhar. Se você me perguntar o que, vai ser na semana que vem, eu não tenho esse planejamento e prefiro não ter, mas eles mostram alguns movimentos e algumas sequências que isso fica muito nítido, né? Então essa política que a gente tem falado aí ao longo desse último mês, final do mês de setembro e entrando muito agora nesse mês de outubro, compõe dentro desse cenário que nós estamos conversando, esse background que começamos a falar bem lá atrás, né? E que desvelamentos são esses, que apontamentos são esses, que tendências são essas. É o grande. É a grande neblina, é a grande névoa que dificulta a gente ver com clareza. Ver com clareza é tentar encontrar esse ponto mais assertivo, esse ponto mais determinante, esse ponto mais conclusivo. Eu falo de uma perspectiva gauche. Nessa perspectiva gauche eu tenho brincado, bem ao estilo de Drummond. Quando nasci, um anjo torto desses que tocam trombetas disse: vai, Carlos, ser gauche na vida. Gauche significando esquerda, né? No francês. Então trago essa marcação, um anjo torto.
o bailarino das pernas tortas, mas eu não vou me empolgar. Trago essa marcação mais esquerda, enquanto alguns outros colegas trazem marcações mais à direita. O vídeo que deve ir ao ar na semana que vem, ou talvez antes, se der para me postar, talvez eu mude a programação e o post, fala um pouco disso também, de como que enxergamos a realidade. Essa busca por enxergar a realidade tem sido um mote nosso, eu vou pôr aí desde 2020. Né? Estamos tentando enxergar isso que está sendo escondido diante dos nossos olhos. O que esconde diante dos nossos olhos, por vezes, é o óbvio. Mas o óbvio, pululante, como diria e disse inúmeras vezes Nelson Rodrigues, somente os sábios conseguem ver. E eu não vi ainda ninguém que esteja vendo esse óbvio ululante. Essa coisa gritante. Estou pensando desde a pandemia, que minha tentativa obstinada de compreender o que estava acontecendo em todo aquele movimento e os desdobramentos disso que foram e são diversas eleições ao longo do mundo, especialmente as nossas também. Mas afora as eleições, afora a pandemia, afora esses inúmeros vírus que estão sendo aí encontrados, a gente fica tentando ver o que é isso que está acontecendo. E encontrar um sentido que não apele demasiadamente a componentes de transcendência. E porque essa é a minha forma de lidar. Eu recuso inúmeras vezes o acesso privilegiado. Vem cá, me conta, me mostra, me explique. Não, podem me contar, me mostrar, mas quando eu chegar aqui eu quero fazer uso dessa miopia que me habita. De tal tatear. O que preservo e mantenho é que sei que existe mais coisas para além do que estamos vendo. Existem outras realidades afora essa mais massivamente exposta. Então é essa desconfiança que me mobiliza. É por essa desconfiança que eu vou tateando, tentando encontrar sentidos, explicações. Gosto menos das explicações dos queridos, dos colegas, dos amigos, que aportam para uma dimensão salvífica, seja do arrebatamento dos amigos evangélicos, seja das abduções de cidades por seres de outro planeta, seja pela própria morte, ou o contato com seres de outras esferas que dariam essas respostas prontas. Não, a gente precisa efetivar uma rede de construção na qual cada um, fazendo a tessitura da sua parte, do seu ponto, auxilia os outros a ver. São as telas que a gente conversou longamente e continua conversando ainda, de como que essas telas, meu Deus, essas telas têm impactos profundos, né? Eu acesso um eu a partir dessa tela, ou a partir dessa voz que estava lá atrás. Eu estou aqui no dia 18 falando provavelmente para 15, 20 dias depois. Essas telas deslocam as nossas temporalidades, deslocam o turbante, essa indumentária, quando adentro traz outras representações, traz outras telas, traz outros seres. É isso que nós temos conversado um pouco ou muito em humanidades.
de como esse instrumento câmera digital, a partir de um compartilhamento do universo virtual, desdobra possibilidades infinitas. Mas são muitas possibilidades mesmo. Às vezes, gravando, eu fico tonto quando um deles vem ou aproxima e descortina uma parte dessa tela. É como se ela abrisse com dezenas, centenas de rostos, de formas, e conversassem entre elas, fractais. Não gosto muito do termo, mas estou utilizando aqui o termo. Não gosto muito do termo, porque a partir desses espelhamentos, a partir desse conceito, tem muito, eu não vou chamar meramente de delírios, mas tem muita gente se perdendo nesses espelhamentos, se perdendo no sentido de entrar nessas telas e confundi-las. Eu acho sempre imprescindível e fundamental termos a manutenção da nossa temporalidade, por mais que cada vez seja possível os deslocamentos bobos, quanto o se ver falando algo, ou se ler tendo dito ou escrito algo que você disse semana passada, no dia anterior, meses atrás, anos atrás. O impacto disso na tela é ainda maior. E quando essa tela se abre em conversa intencionada para essa abertura do energético e do espiritual, ufa, os impactos são também imensos. Quebra-se nossos conceitos de dimensionalidade e de temporalidade, pelo menos no formato que estamos acostumados. As pessoas às vezes me perguntam de um texto que eu escrevi há 10 anos atrás. E elas estão acessando isso hoje. E eu olho e falo assim, mas meu Deus, tá aí, é uma marcação de um tempo muito específico que perpassa a mim. E temos outras temporalidades que perpassam a todos nós. E elas se interpenetram, se intercambiam. E estamos daqui e de outros lugares tentando entender isso. E mais do que entender, nos valermos e utilizarmos disso. Essa questão do tempo sempre mexe comigo. Então tem que contar, e aí eu encerro para não ficar muito demasiado longo. Falava de como nesse estado de dormindo acordado, ou os estados de desdobramento, me conduziam a diversos entendimentos, e de como tento, na medida do possível, trazer as impressões desses entendimentos, mas não me valer completamente deles nessa corporalidade, nessa dimensão. Nessa dimensão, fico na busca, sabendo que há mais coisas, e essas mais seres, mais realidades, mais tempos. Mas não me valho de nenhum deles para me apresentar saídas automáticas. Isso ainda é uma equação que não dá para ser usada. Então eu fico aqui nas equações da causalidade, causa e efeito, simultaneidade, efeito A produzindo efeito B que gera o efeito C. Uma linearidade temporal que possibilita entendimentos razoáveis. Clareza comunicativa.
e atendo muita gente que começa a estabelecer outras formas de conexões, outras formas de perspectivas, outras geometrias e arquiteturas de entendimentos da realidade na qual se encontra. Isso no quadro que estamos, na classificação da massa média que estamos inseridos, é loucura, é esquizofrenia. Não que a esquizofrenia não tenha todos esses apelos e as questões orgânicas. Não vou entrar nesse mérito hoje de novo e agora, mas situando como que muitos seres têm vivenciado essa multiplicidade de dimensão e de temporalidade e tentam dialogar com isso para nós que estamos aqui incrustados na madeira, custando a compreender passo A, passo B e passo C. Aí eles falam de que o C pode ser anterior ao A, de que o A provavelmente nem exista, e de que isso não precisa de ser observado numa linearidade horizontal, pode ser vertical, pode ser diagonal, pode ser transversal, pode ser de inúmeras maneiras. Tento auxiliar essas pessoas dizendo, pode sim, geralmente é, mas tu está no planeta Terra. Aqui as coisas são mais encaixotadas, mais quadradas. Não precisa de ficar dentro da caixa, sapato 35 ou 36 como cantor Raul, mas não sai demais não, filhão. Ou se sair, se situa na caixa como é que eu me comunico. E o que estamos vendo é que não há mais possibilidade de alguns seres se comunicarem dentro da caixa. E nós, enquadrados, ficamos anotando TDAH, borderline, esquizofrênico, psicótico. A gente faz as descrições dentro da nossa marcação enquadrada. E o autista, esse, nossa senhora, toda criança que nasce agora é autista. O autismo delas. Elas querem brincar, elas não obedecem aos professores, elas não ficam sentadas, elas têm 3 anos, elas não ficam sentadas ouvindo 4 horas de aula de inglês, 2 horas de alemão, elas não se comportam. Autista. Exagerei, brinquei, zombei, mas é para trazer essas marcações de como que os nossos enquadramentos estão enlouquecidamente buscando mais diagnóstico ou descrições para enquadrar seres que estão fora dessa dimensionalidade e têm muita dificuldade de comunicar conosco. Como é que eu falo, expresso uma realidade, expresso uma percepção que não tem essa temporalidade, essa dimensionalidade linear? Como eu faço isso? Alternativas aí são as músicas, ou a música e a arte. A arte possibilita um atravessamento para que a gente minimamente consiga, esses seres consigam comunicar conosco. A gente os pega na tangente. E tá bom pegar só na tangente, não dá para puxar mais. Eles não cabem dentro das nossas caixas e nós não comportamos o que eles nos transbordam. Então, nessa tangente que passa, tá bom. Tocou aqui, vamos ficar nisso, tá ótimo, de bom tamanho. E aí eu falo isso tudo para dizer que em desdobramento, às vezes, observamos possibilidades à frente. Isso é muito tranquilo. Isso, é muito tranquilo.
É tão tranquilo quanto e como. Como o próprio sonhar. Não temos as mesmas pressões dos enquadramentos temporais. Então posso ver prováveis e possíveis desdobramentos do que ocorrerá. Não tenho essa capacidade de ver o que ocorrerá no mundo. Tenho uma bola de cristal que eu acesso. Não, o que ocorrerá mal comigo. E com o entorno, provocando essa sensação de déjà vu. Déjà vu. Então, em uma determinada situação, em determinado momento, eu olho para aquilo e digo, eu já vi isso aqui antes. Esse antes comigo não se refere a uma outra vida. Já teve, mas não é o caso. E nem é como uma explicação da neurociência que demarca que seria um fragmento de milésimo de segundos do hemisfério esquerdo em relação ao direito que observa uma cena, capta e que depois, quando vai ser processada, como se fosse um boot, provoca essa sensação de déjà vu. Não descarto. Mas a marcação que trago com muita segurança é muita segurança porque recordo o momento que estava desdobrado e onde estava desdobrado e toda essa cena sendo reconfigurada. Então, em um determinado momento, quando essas cenas se reconfiguravam, elas me causavam a estranheza, porque eu ficava tentando adivinhar o que viria a acontecer no momento seguinte, e eu travava, aí sim causava o boot. Mas hoje, ainda não consigo de todo fazer a alteração do momento. Dando exemplo, eu vi que quando eu fui pegar alguma coisa, essa coisa caiu da minha mão. Todo o sentido para mim estaria e seria em não deixar que essa coisa caia da minha mão. Produzir essa alteração ainda não me foi possível quando eu entro nesse processo. Dentro dele, eu já não consigo alterá-lo mais. A gente o altera enviesado. Putz, grila. Isso era para ser rápido e curto, já está se alongando demais. A alteração enviesada é: se tudo correr bem, eu não saberei que isso aconteceu. Se tudo correr bem também, eu saberei que está acontecendo. De todo modo, a minha curiosidade é: onde está o ponto de alteração? Em qual momento eu posso fazer a alteração dessa temporalidade que vai acontecer aqui? E esse aqui foi bonito, porque esse aqui, na tela espelhada e invertida da câmera, aparece para vocês como se fosse passado, né? E ela para mim aqui é direta, tá falando desse presente aqui. Vocês entenderam, né? Eu fico aqui, eu me perco nisso, nessa lateralidade, para frente e para trás. Aqui para trás, aqui para frente. Então tá certo. Para vocês aí. Sei lá como é que tá. Não me interessa. Não me interessa. Eu volto. A ideia é, sei o que está acontecendo aqui. Ou quero mudar isso aqui. Mas onde? Em que ponto eu consigo fazer essa alteração? Aqui eu já não consigo mais. Aqui é como se a sucessão dos eventos, a sucessão das minhas escolhas, já não me permitisse mais nenhum movimento a não ser o que está sendo realizado naquele instante. O copo vai cair.
Mas tem um momento, que é esse que é o enviesado, no qual posso fazer essa alteração. E essa alteração é feita vibracionalmente. E quando eu faço essa mudança, eu só agradeço por aquilo que não ocorreu. Nós estamos vivenciando muito isso na humanidade. Os terremotos, as destruições em massa que estão acontecendo, mas que eram para acontecer num impacto sobremaneira muito maior, é um pouco desses desvios, desses atalhos, desses envisiamentos que estamos realizando coletivamente. Com que base que você está falando isso? Essa aqui já não tenho, ou não tem nenhuma base da materialidade que nós abrigamos. Elas vêm de fato de colegas, amigos, em outras telas que às vezes nos mostram de outras realidades que confundem-se com as nossas dimensionalidades e que apresentam cenários. Não são cenários determinados, mas são cenários que vão sendo pré-determinados. Nossas escolhas, nossas deliberações acabam imantando situações nas quais daqui a pouco não teremos mais como escapar. Posso fazer a correção agora, nessa temporalidade aqui. Mas depois de uma série de sucessão de eventos, eu colho isso aqui. Eclesiastes, Sabedoria Bantum, todos nos falam dessa perspectiva que ficou reconhecida ou conhecida como karma. Posso alterá-lo, temos uma fluidez muito maior, geneticamente inclusive, mas ao mesmo tempo, depois que desencadeia uma série de causalidades, perdeu. Perdeu o Playboy. Bom, dentro disso, no déjà vu, estou lá eu desdobrado e vejo ou estou vivenciando essas temporalidades. 5 anos depois, 3 meses depois, 15 anos depois, vivencio aquela mesma coisa. Isso no início, quando eu trago as reflexões mais para o campo filosófico, eu caio assim, gente, esqueçam essa coisa de livre-arbítrio, esqueçam essa coisa de liberdade, não existe isso, está tudo já escrito, já está tudo determinado, porque se eu estou vendo aqui, e quando chega aqui, eu recordo que eu visualizei esse acontecimento 2 meses, 2 dias, 3 anos, 5 anos, uma década antes. Que merda é essa que a gente está trazendo sobre liberdade? Não tem. Uma longa discussão, mas ali foi aprendendo que não dá para você julgar o acontecimento. No acontecimento em si, não temos essa tal liberdade na sua consumação. Mas no que desencadeia para chegar a, temos. Foi quando comecei a trabalhar essa matéria do sonho. A matéria do sonho e a matéria da realidade. É o mesmo pó de pirim-pim-pim. E algumas pessoas conseguem manipular isso com mais facilidade. E as telas estão nos possibilitando esses caminhos de uma maneira muito mais fluida. Os www, eu vou repetir porque ficou www.com.br, são portais dimensionais que abrem à esquerda, direita, torto, direita, cima para baixo, envezado, transpassando, encontrando aonde que existe tudo isso. Matematicamente, tem ali todas as combinações,
Virtualmente, temos todos esses sítios, canais, localidades. Dentro desse hiperespaço, já estamos construindo metaversos, uma realidade dentro da própria realidade para abrigar uma outra realidade. E tudo isso coexiste. Mas quando o coleguinha vira para vocês e fala que ele está acessando outras vidas, ou que ele está vendo você em outro corpo, pronto, a gente interna o moço. Mas se ele diz assim para a gente: eu vi uma imagem sua em outro site, ouvi um canal seu quando você estava com a idade X, é naturalmente tranquilo, bacana, tudo bom. Esse menino é um gênio mesmo, hein? Esse menino é foda. As dimensões tecnológicas nessa matriz não nos assustam. E muitos desses caras, nas construções dos seus jogos virtuais, dos seus jogos digitais, eles estão colocando realidades nas quais eles viveram. Estão trazendo realidades de outro plano para esses jogos digitais e materializando. E falando pra gente assim: olha, agora vocês vão viver isso aqui não só numa bidimensionalidade, não. Vocês vão usar um óculos 3D e vão fazer uma realidade ampliada. Vocês vão entrar dentro desse negócio aí. E de repente todo mundo está construindo um avatar. E eu espero imensamente que uma hora a gente vai cair dentro desse jogo e falar assim: meu Deus, eu sou um avatar. Aonde está o meu jogador? E quando a gente fizer essa pergunta, e alguns minimamente as estão movimentando, a gente quebra muito da nossa tridimensionalidade dentro das nossas caixas. É possível vida inteligente fora da caixa. E é possível a existência de outras realidades, matemáticas até, Caruza Klein, maravilhosos, lindos, beijo eternos no coração de vocês, que abrem para todas essas possibilidades. Mas agora chega, esse ficou longo, eu ia falar da política, mas eu juro que isso tudo tem a ver com política, porque é ela que esconde e escamoteia essa realidade na qual a gente quer ver e não vê. A gente quer ver e não vê, e que por vezes se esconde de nós mesmos. Eu quero até ver, mas ela está escondida bem diante dos meus olhos. E ter a capacidade de ver o que está diante dos olhos é o grande desafio que o background pode auxiliar. Um beijo grande, vou para outro. Nós vamos proseando aí.